Fala galera, professor Luiz Fernando aqui e esse é mais um vídeo aula no meu canal. Desta vez esse vídeo aula vai ser de física, um vídeo aula resumindo o básico, todas as definições básicas de calorimetria. Se você gosta de vídeo aulas, deixa aquele like gostosinho, aquela inscrição gostosinha, que vocês não vão perder nada desse canal e ainda por cima isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, fique em casa e aprenda comigo. Aqui está a lousa para vocês. Para falar de calorimetria, a gente precisa retomar alguns conceitos básicos de termofísica. Primeiro, calor. Costumava-se entender calor como sensação térmica, né? Mas na verdade, calor é aquela energia em trânsito entre dois ou mais corpos por conta de as temperaturas deles serem diferentes. Se as temperaturas desses corpos forem iguais, não há calor, porque não há energia em trânsito, certo? E já que eu falei de temperatura, então o que é temperatura? É a grandeza que mede o grau, o nível de agitação das partículas de um determinado corpo. Ou seja, quanto mais agitadas as partículas de um corpo estão, mais quente esse corpo está. Porque a temperatura está associada à energia cinética média das partículas desse corpo, certo? Lembrando sempre que o calor pode ser medido em caloria, quilocaloria, que equivale a 10 elevado a 3 ou simplesmente 1000 calorias, ou joule, de modo que uma caloria é igual a aproximadamente 4,2 joules. E a temperatura pode ser medida em graus Celsius, que é a escala termométrica mais utilizada no mundo, a escala Fahrenheit, graus Fahrenheit, que é uma outra escala termométrica que apenas 3 países no mundo utilizam, sendo um deles os Estados Unidos, e a escala Kelvin, a escala utilizada por cientistas, é a escala do sistema internacional, só que por outras razões a escala Celsius também é utilizada no sistema internacional, beleza? Agora, com isso, podemos definir capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é basicamente a quantidade de calor de que um corpo precisa para aumentar ou diminuir sua temperatura em uma unidade, geralmente 1 grau Celsius. A partir dessa definição, temos a fórmula da capacidade térmica. Podemos calcular a capacidade térmica de um corpo. É a razão entre a quantidade de calor fornecida ou extraída de um corpo dividido pela variação de temperatura sofrida por esse corpo. Portanto, a unidade da capacidade térmica é essa aqui, caloria por grau Celsius. O calor específico tem uma definição bem parecida com a capacidade térmica. A quantidade necessária de calor para que um corpo sofra a variação de 1 grau Celsius em sua temperatura, só que por unidade de massa. Quer dizer, calor específico é basicamente a quantidade de calor de que 1 grama de certa substância precisa para aumentar ou diminuir a sua temperatura de 1 grau Celsius. Portanto, o calor específico pode ser tanto a razão entre a capacidade térmica e a massa de um corpo, como pode ser também a quantidade de calor dividida pela massa vezes variação da temperatura. Então isso quer dizer, multiplicando em cruz aqui, que a quantidade de calor trocada, seja fornecida, seja extraída desse corpo, é diretamente proporcional à massa desse corpo e à variação de temperatura que ele sofre. Sendo que a única coisa que somente depende da substância é esse C aqui, o calor específico.
Essa equação é conhecida como equação fundamental da calorimetria, que costuma se memorizar por que macete. Mas um corpo não vai sofrer um processo contínuo de aquecimento o tempo todo. Uma hora ele vai chegar em um ponto de fusão ou ponto de ebulição. O gelo ele vai alcançar o ponto de fusão e lá ele vai passar por um processo no qual ele vai se tornar água. Quando ele chega a 100 graus, ele chega no ponto de ebulição. E aí ele vai passar pelo processo de vaporização e vai virar vapor d'água, certo? E nesses processos de mudança de estado físico, seja do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou os processos inversos que vocês já conhecem também, o corpo não sofre mudanças de temperatura. Ele só vai voltar a sofrer variações de temperatura quando o processo de mudança de estado terminar, que é necessário para esse processo de mudança de estado físico. É o calor latente, que é a quantidade de calor necessária para a mudança de estado físico de uma matéria por unidade de massa. E é dado pela seguinte relação, portanto: a quantidade de calor dividida pela massa do corpo. Sendo que L vai ser positivo quando eu estou num processo de ebulição, ou um processo de fusão, ou um processo de sublimação. Já o L vai ser negativo caso o processo seja uma solidificação, uma condensação ou uma sublimação inversa. A unidade do calor latente, por definição, é a caloria por grama. Estamos tratando aqui de quantidade de calor que um grama precisa, no caso, para mudar de estado físico. Ou seja, essa razão aqui, multiplicando em cruz, quer dizer que a quantidade de calor fornecida ou extraída de um corpo é diretamente proporcional à massa. E o L vai variar também de substância para substância. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like gostosinho, se inscreva no canal. Segunda, quarta e sexta, às 8h30 da manhã, sempre teremos a estreia de um vídeo novo no meu canal. Vídeo aula de matemática ou de física. Tranquilo? Beleza? Fui!